Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o mangá chamado Ayako. Bom pessoal, Ayako é um mangá da década de 70, roteirizado e desenhado pelo Osamu Tezuka. Ele, que é o mangaka mais famoso da história, inclusive, apelidado como o deus do mangá, e que tem uma importância muito grande, no caso do seu criador, mas essa obra especificamente também tem uma importância muito grande para a história dos mangás no geral, e principalmente porque a gente conhece da indústria dos mangás e animes de hoje em dia. Mas antes de explicar um pouquinho mais sobre isso para vocês, vamos dar um panorama sobre o que se trata Ayako. Só que antes disso também eu peço para você se inscrever no canal se você não for inscrito ou inscrita. Então se inscreve aí para poder acompanhar os vídeos sobre literatura, cinema, HQs, mangás, anime e afins. E também deixa o like no vídeo aí para fortalecer o trabalho, fortalecer o canal, sempre bom o like de vocês. Além disso, na descrição tem os links para o meu Instagram. Também tem um link para os meus livros, que para quem não sabe eu também sou escritor. E no caso, o Sunamo é uma fantasia, o Cada Segundo Valioso é um suspense policial e o Contorno da Escuridão é o meu conto novo. Eu lancei ele na semana passada. No caso, é um conto de aproximadamente 18 páginas, super rapidinho de se ler, um conto de terror e que está custando apenas R$ 1,99 na Amazon. Se você for assinante do Kindle Unlimited, você consegue ler gratuitamente, beleza? Sem mais delongas, então, vamos conversar um pouquinho sobre a obra. Aqui a gente vai ter uma história que se passa pós-Segunda Guerra Mundial, e o nosso protagonista, que é o Jiro Tengi, ou Tenji, depende, se você lê a escrita é Tenji, mas se leria Tengi. Enfim, o Jiro, ele é um soldado, no caso um ex-soldado que voltou da Segunda Guerra Mundial, e agora está retornando com o Japão pós-guerra, e ele vai encontrar com a sua família, que no caso mora numa região rural do Japão, e é uma família muito tradicional daquela região. Está estabelecida ali há mais de 400 anos, e eles são aristocratas, ou seja, donos de gigantescas terras, uma família imensa, onde tem muitos camponeses que trabalham naquelas terras e vão ali formando, digamos assim, uma comunidade gigantesca. Ocorre que, ao passo que a sua mãe fica muito feliz, o pai de Jiro fica totalmente insatisfeito com a volta do filho para casa, porque para ele teria sido uma honra que o filho tivesse morrido em guerra servindo o seu país. Muita coisa mudou dentro da família Teng enquanto o Jiro estava fora, e a coisa que mais chama atenção quando ele volta é a presença de uma irmã caçula de apenas 4 anos de idade, que é exatamente a personagem que dá nome à obra, que é a Ayako, que é essa menina que está aqui na capa desenhada. Ayako é uma jovem que tem apenas 4 anos, mas digamos assim, que tudo que vai acontecer aqui nessa obra, ou melhor dizendo, quase tudo, gira em torno dessa personagem. A gente vai acompanhar basicamente como a vida dela é afetada por toda uma história de uma família em decadência. Isso começa até em relação a segredos sobre a sua verdadeira identidade, digamos assim. Será que ela é irmã mesmo do Jiro? Mas aí eu não vou mais me adentrar exatamente especificamente nisso, para não estragar a experiência de vocês. E é dentro desse cenário dramático que Osamu Tezuka vai contar uma das suas histórias mais famosas e também mais extensas, porque aqui a gente tem um mangá de mais de 700 páginas. Bom, tendo dado essa introdução, agora vamos conversar um pouquinho sobre a obra, sobre alguns aspectos importantes dela. A primeira coisa a se dizer é falar da importância de Ayako. Por quê? Lá na década de 70, quando essa obra foi concebida, estava acontecendo um movimento dentro do Japão que buscava criar uma censura para os mangás, para os quadrinhos japoneses. Uma censura que dizia que mangás, quadrinhos, não deveriam ter histórias voltadas para o público adulto. Eles justificavam isso falando que as crianças poderiam ler aquelas coisas e acabarem se influenciando. Então, eles não conseguiam separar. Era aquele velho estereótipo de que quadrinho é coisa para criança, mangá é coisa para criança, anime é coisa para criança, videogame é coisa para criança, enfim. 2021, muito desse pensamento mudou,
mas, né, principalmente para quem é um pouco mais velho, já percebeu um pouco, já deve ter convivido com um pouco desse pensamento, e na década de 70 houve um movimento então para censurar os mangás, né, que tratavam de temas adultos, como relacionamento, política, questões dramáticas, psicológicas e etc. Algo semelhante com o que aconteceu, inclusive, na década de 50 nos quadrinhos norte-americanos, que inclusive, né, lá a censura acabou ocorrendo de fato e foi uma perda cultural muito grande para os quadrinhos estadunidenses, já que houve um retrocesso gigantesco ali nas temáticas abordadas, terreno que eles vêm tentando, né, recuperar, inclusive até hoje em dia. Mas, voltando aqui para o cenário japonês. Um dos argumentos, né, que os políticos, o pessoal que fazia lobby em relação à censura dos mangás utilizava, era falar que os mangás deveriam seguir o exemplo do Osamu Tezuka. Porque o Tezuka, ele é conhecido como o deus do mangá, porque ele, digamos assim, não foi o criador dos mangás, né? Existiam pessoas que desenhavam antes dele, claro. Porém, o Tezuka, ele criou o estilo do mangá moderno, né? Muito do que a gente conhece hoje, tanto de mangá quanto de anime, vem do seu estilo, não só de criar histórias, mas de todo o seu estilo de comercialização, de distribuição e etc. Ele é um cara extremamente influente. E no caso, as suas obras mais conhecidas são, por exemplo, Astro Boy, Kimba, O Leão Branco e Tendy, dentre outras. Obras, né, mais voltadas para o público infanto-juvenil. Então por isso que o pessoal falava, olha, faz o como Tezuka, ele é um cara de sucesso, faz obras voltadas para o público infanto-juvenil e etc. Mas, mesmo o Tezuka sendo utilizado como exemplo, ele não queria, porque no final era um exemplo em função de uma censura. Ele não queria que isso ocorresse, né? Era algo que não seria bom, não só para ele, mas para a indústria no geral. Como eu falei, se ocorresse como ocorreu nos Estados Unidos, geraria um retrocesso cultural muito grande. Então o Tezuka falou, já que vocês querem me usar como exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma revista voltada para a publicação de mangás, né, do público adulto, né, o público seinen, para poder, né, ser publicado obras desse estilo. Inclusive, eu vou fazer a minha própria obra. E foi assim que ali na década de 70 começou a surgir Ayako. No caso, originalmente foi publicado em 3 volumes, e aqui no Brasil, né, veio compilado pela editora Veneta, um volume único. Então aqui o Tezuka, diferente do que ele estava acostumado a fazer até então, ele começa a abordar temas mais adultos. Aqui a gente tem um drama extremamente complexo e denso, onde nenhum personagem praticamente presta. Como eu falei lá na sinopse, essa é uma história de uma família em decadência. No caso da família Teng, é uma família de aristocratas, como eu falei, uma família muito tradicional no Japão. E o Japão, naquela época, estava passando por uma mudança cultural, sociopolítica muito grande. Pós-Segunda Guerra Mundial, teve ocupação, né, do governo norte-americano lá. Então, ele fala muito, né, sobre a perseguição do governo norte-americano e dos partidos de direita com os comunistas no Japão na época. Inclusive, uma das irmãs do Jiro faz parte do Partido Comunista, então ele aborda questões políticas, ele aborda questões como sexo, né, na obra. Inclusive, dentro da própria família, a gente vê questões sexuais bizarras acontecendo. Então, tem vários temas que tratados aqui que são temas voltados para o público adulto. A gente tem aqui um drama que fala sobre política, fala sobre sexo, fala sobre questões familiares, fala sobre mudanças e reformas sociais e políticas. Inclusive, né, em determinado momento da obra, já que ela se passa ao longo de vários anos, acaba até envolvendo a própria Yakuza. E é isso tudo, né, digamos assim, tendo a Yako como o elo que liga toda essa história, o elo, né, que faz com que tudo aconteça. As pessoas acabam se movendo ao longo da história por causa da Ayako. Então, é muito curioso, porque a gente vê essa personagem passando por vários momentos, bem como o Jiro também evoluindo, bem como os outros personagens também, ao longo dos anos, passando por situações diferentes. E no final das contas, parece que a Ayako ela é uma das personagens mais prejudicadas pela maldade da sua família, pela decadência dela, pela sociedade no geral, enquanto todo o resto parece ser um bando de escrotos. Tanto o Jiro, que é o nosso protagonista, ele não é uma boa pessoa, bem como todo mundo que está ao seu redor, seus irmãos, seu pai, enfim, ninguém ali é flor que se gere, todo mundo faz besteira em algum momento, uns em maior escala, outros em menos, envolvendo inclusive assassinatos e etc. Sendo assim, a Yako é uma das grandes obras em questão de importância, porque ela representou esse momento pessimista do Osamu Tezuka, onde ele resolveu escrever uma história voltada, né, para o público adulto, né, para o seinen, saindo daquela roupagem infanto-juvenil, onde ele se consolidou, e ele mostra como ele era um cara extremamente talentoso,
porque mesmo saindo, digamos assim, do estilo que ele estava acostumado com, onde tinha mais conforto, ele se mostrou capaz de contar uma história extremamente complexa, extremamente densa, e que é um dos retratos mais fiéis da sociedade japonesa daquela época após a Segunda Guerra Mundial. Sendo assim, aqui, né, nessa obra, a gente tem não só um mangá que tem um peso gigantesco por si só, por ser uma obra do Tezuka, mas também porque é uma obra que é um retrato da época, é uma obra que tem uma importância cultural muito grande para os mangás. Se a gente hoje em dia pode consumir mangás de vários tipos, né? Aqui no Brasil a gente tem hoje em dia mangás não só shounen, que durante muito tempo foi o que mais perdurou no Brasil e no mundo todo, porque muitos animes de sucesso como Dragon Ball, Naruto, etc., são, né, voltados para o público shounen, que seria, entre aspas, o público masculino infanto-juvenil, bem entre aspas, porque nada impede que uma mulher, uma menina, goste de shounen também, bem como nada impede que o menino, que o homem goste de shoujo, por exemplo. Inclusive eu adoro, por exemplo, Sakura Card Captors. Então, isso são só determinações comerciais. Mas o seinen, que aí já é uma classificação mais voltada para o público adulto mesmo, talvez a gente não tivesse tanto acesso, não fossem produzidas tantas obras, seja seinen propriamente dita, ou até outras obras tratando sobre outros dramas, enfim, tantas questões diversas que são tratadas hoje em dia em mangás e animes, talvez não ocorressem se lá atrás o Tezuka não tivesse batido no peito e falado: não, não vai censurar nada, os mangás estão aqui com uma representação cultural. Então aqui a gente tem uma obra que, por si só, se garantiria como um material incrível, mas que além disso tem um peso histórico gigantesco e que foi feito por um cara que é simplesmente genial. Tezuka era um gênio, não só contando história, mas também um gênio, porque ele representa muito o que a gente conhece sobre anime e mangá hoje em dia. Falando um pouquinho da edição, né, que a editora Veneta trouxe, um dos responsáveis por trazer essa edição para o Brasil foi o Rogério de Campos. Ele que é um cara muito importante para o mangá no Brasil, já que ele foi editor lá da editora Conrad, não a editora Conrad que existe hoje em dia, porque a Conrad passou por maus bocados, mas para quem consumia mangá lá no início dos anos 2000, lembra que a Conrad foi responsável por trazer para o Brasil Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, foi responsável, né, por trazer o mangá de forma mais tradicional para o Brasil, porque já tinham sido publicadas obras japonesas aqui, mas eles invertiam, né, espelhavam a página para poder se ler no estilo ocidental, e aqui houve um respeito maior, trazendo realmente no estilo oriental, né, ou seja, além do da direita para a esquerda. Então, o Rogério tem uma importância muito grande para os mangás no Brasil, e ele trouxe, né, uma das obras mais importantes aqui, pela editora Veneta, que trouxe uma edição linda. É uma edição em capa dura, é um dos mangás mais extensos que já foram publicados no Brasil. Na época, em 2018, ele era o mais extenso. Não sei se hoje em dia teve algum mangá que passou ele. Não, sinceramente, não sei, não corri atrás dessa informação. A qualidade da folha é incrível. A folha que eles usaram aqui é a folha pólen, ou seja, a folha que normalmente é utilizada em livros. Então, como a gente pode ver, os desenhos, no geral, ficam belíssimos aqui nessa folha. Tem uma qualidade de impressão incrível. Bem como, né, a arte do Tezuka, no geral, é uma arte muito bela, uma arte que, digamos assim, serviu de inspiração, né, serviu de base para muito do que a gente conhece. É uma arte muito detalhista, por mais que muitas pessoas não consigam, digamos assim, reconhecer tanto nele um estilo dos mangás e animes que a gente vê hoje em dia, mas é porque o Tezuka, né, se inspirou bastante no próprio Walt Disney para ter o seu traço. No caso, não o Walt Disney, porque o Walt Disney não desenhava, mas nas obras da Disney, né, no geral. Única coisa, né, ressalva que eu faço sobre essa edição, que por ser uma edição única, ela é um pouco, digamos assim, não desconfortável para ler, mas não dá para ler em todo lugar, porque ela é pesada, tudo, então tem que ler ela com um local de apoio, uma mesa, não dá para ficar, por exemplo, lendo em algum local público, ou algo do tipo, ou só sentar numa cadeira e ficar segurando, porque ela é realmente bem pesadinha. Mas em contrapartida, o trabalho, né, dela é muito bom, porque como vocês podem ver, ó, a costura dela é boa, né, aqui a costura do livro, então faz com que não fique marcado, né? Não fique aqui também arredondado. Eu li pelo menos o mangá inteiro e não senti que ficou, digamos assim, judiado, né? No final das contas, eu achei que eu consegui ler, não me incomodou no sentido de sentir que o mangá estava ficando, né, com uma lombadinha aqui em cima, que as folhas estavam ficando marcadas, ou que poderia correr o risco da costura aqui estourar. Então eles se preocuparam, se fosse que, né, nesse sentido de entregar uma obra, né, tão grande assim, em um volume único, mas que fosse feita com qualidade. Sendo assim, eu deixo aqui essa indicação de um mangá para vocês, que é um mangá extraordinário, beleza?
Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, comenta, compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais, faz o canal crescer aqui no YouTube. Dê uma olhadinha na descrição porque tem mais redes sociais, bem como o link para meus livros, beleza? É isso então, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau!